Muito bem. Os primeiros passos, começamos com o balanço de branco, o processamento do RAW. Vamos lá. Clicar na imagem usando pelo Bridge, vai direto para o câmera RAW. O que eu preciso ser claro nesse ponto aqui é que a imagem não tem necessariamente que ter um balanço de branco exatamente como seria se estivesse utilizando um color check. Eu vou fazer um balanço de branco mais conceitual, visando preservar as cores da maquiagem, né, e deixando a pele com um tom um pouco mais saudável, mais natural. Existe bastante coisas além do balanço branco aqui para ser observado antes de terminar o processamento, como por exemplo esses highlights, suavizar esse tom muito avermelhado que está na pele. Então são coisinhas que a gente já pode ir controlando. Começamos com o balanço de branco mais conceitual, vou a princípio só apenas neutralizar o fundo, que teoricamente era para ser cinza, né, ou branco, uma parede branca. E a partir daí eu já tenho um início do que pode vir a ser o resultado final da imagem no processamento, pelo menos no que diz respeito ao balanço de branco. Utilizando o conta-gotas, eu vou escolher uma região e ele já vai dar a sensação de neutralidade do fundo, ou seja, ele está cinza, embora na realidade em alguns pontos não esteja totalmente cinza. Mas o que acontece nesse momento? A imagem passa a ter aqui um tom muito mais avermelhado, mais rosado. Não é o ideal para esse tipo de imagem, tá? Eu, pelo menos no meu gosto pessoal, eu não iria processar e deixar dessa forma. Então o balanço de branco tradicional não está funcionando legal aqui. Mas antes disso, antes de ajeitar ele, eu ainda vou procurar resolver alguns probleminhas, como esses highlights aqui, vou tentar trazer um pouquinho mais de informações. O que eu busco quando eu vou fazer um processamento da imagem? Eu quero que a imagem seja o mais neutra possível, que não haja extremos. Eu preciso que tenha informações nas áreas de sombras, preciso de ter mais detalhes nas regiões de highlights. Isso vai fazer com que eu aumente o alcance dinâmico dessa imagem e eu tenha lá na hora do retoque muito mais informações para poder trabalhar. Não é do meu feitio deixar as imagens com já um processamento mais próximo do que seria o resultado final. Muitas vezes isso acaba gerando até mais problemas no momento do retoque e justamente a gente quer evitar esse tipo de coisa. Vamos buscar então aqui reduzir um pouquinho os highlights e ver como é que vai ficando a imagem. Vai vendo que ela vai já trazendo um pouco mais de neutralidade, perdendo um pouquinho do contraste. Essas regiões aqui eu consigo identificar como há um contraste maior, ó, já existe uma linha de sombra que ela acaba meio que bruscamente aqui nessa região. Então eu quero eliminar um pouco disso aqui. Eu vou tirar um pouco de contraste dessa imagem, né, seguindo aquela ideia que essa imagem vai ser um pouco mais neutra, obviamente não vai ter tanto contraste assim. Aqui é bastante, menos 15 é um valor até bastante alto, geralmente uma imagem, mas nesse caso aqui está dando tranquilo. Os brancos eu vou escurecer um pouquinho, trazer um pouquinho mais, sempre naquela ideia da imagem mais neutra possível. Highlight, puxar mais um pouquinho. Perfeito. No caso aqui nós temos que ver também a questão da nitidez de entrada. Essa imagem, o programa ele já traz para nós um pouco dessa nitidez que ele coloca para compensar alguma falta que é possível ter na perda, como por exemplo uma lente não muito boa, com um cristal não tão prime, não é? Ele vai fazer com que essa imagem perca talvez um pouquinho daquela nitidez e o programa já quer compensar isso. Eu não creio que seja o caso nessa imagem de precisar ter essa compensação. Eu vou colocar a imagem 100% e a gente vai ver que a imagem tem bastante detalhes, né? E quanto mais nitidez eu trouxer para essa imagem, mais problemas eu vou ter. Eu vou tirar ela e a gente vê que não perdeu praticamente nada, a mínima o que se perde, e no momento do retoque da imagem a gente vai conseguindo trazer mais nitidez para essa imagem. No rio eu vou trabalhar um pouquinho nos laranjas, no caso, para tentar trazer um pouco mais de um tom amareladinho. Ó. Aqui é um mínimo de 4, 5 já deveria ser o suficiente para dar esse início. Nós conseguimos ter uma noção aqui
de comparação de que essa imagem já deu uma boa evoluída, né? E ela aqui estava bastante amarelada, aqui ela ainda está puxando por vermelhinho, mas eu prefiro manter esse tom aqui do jeito que está agora e deixar para trabalhar o restante no Photoshop mesmo. Sempre é interessante dar uma olhada também no perfil. Deixa eu tirar da visualização. Opa. Depois de ter feito esse pequeno ajuste no Hue Saturation, nós vamos diretamente para a parte do perfil da lente e ver se a gente consegue remover alguns probleminhas, geralmente vinheta, esse tipo de coisa, e aberrações cromáticas a gente já consegue eliminando por aqui. O interessante é cuidar que isso não modifique o formato do rosto dela a ponto de comprometer a qualidade visual da imagem. Nesse caso, não gostei do resultado porque eu acho que ficou a imagem com o rosto um pouco cheinho demais na tela. Prefiro do formato que estava antes, mas vamos resolver remover pelo menos essa parte da aberração cromática aqui. Automaticamente, é uma imagem que não tem muitos problemas nesse sentido, mas sempre é bom aplicar o filtro. A questão aqui de detalhes dessa imagem, por exemplo, tem essa região um pouquinho mais de highlight, tem algumas falhazinhas aqui na sobrancelha, tem outros highlights aqui e tem uma região de sombra. Em primeiro momento, o que eu vou fazer com essa imagem aqui? Eu preciso processar ela utilizando ela como objeto inteligente. Porque lá no Photoshop, quando ele entrar com objeto inteligente, eu vou poder fazer um novo processamento dela, visando trazer informações que eu perdi aqui nesse ponto, ou que eu gostaria de trazer mais informações para esse lado, para esse detalhe, deixar ela mais neutra. Mas para mim poder fazer isso sem perder qualidade, teria que ser feito o processamento em cima de um RAW, e transformando essa imagem no momento de abrir ela para o Photoshop como um objeto inteligente, eu consigo fazer isso sem problema. Então vamos apertando aqui no caso, como já está aberto como abrir imagem, eu vou apertando o Shift, ele vai mudar para abrir como objeto. Vamos apertar e ele vai abrir o Photoshop.